honra e toda a glória pertencem ao Senhor Jesus, que é digno de ser louvado e adorado no meio da sua congregação. Aleluia! Está escrito assim na Santa Palavra de Deus, em Marcos, no capítulo 4, no versículo 41. Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode se sentar. Aleluia! A Bíblia está relatando que eles diziam uns para os outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, como eles diziam uns para os outros, você vira para o seu vizinho da sua esquerda e diga assim: quem é esse? Se for uma mulher, você fala assim: quem é essa mulher, né? Se for esse homem, quem é esse homem, né? Vamos flexionar o gênero aí, irmãos, amém? Então diga assim: quem é esse homem? As mulheres digam quem é essa mulher, né? Não vai, né? Flexão no gênero, né? Amém? Mais uma vez: quem é esse homem? E virou para o seu companheiro do lado de Jesus. Agora você vai dizer para ele diferente. Você vai dizer para ele assim: esse homem, ou essa mulher, né? Esse homem é você. Vira para ele e fala isso. Amém? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse homem é você. Quem é essa mulher que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa mulher é você. Amém? Aí você vai falar assim: está enganado, missionário Deus, eu conheço essa passagem. Esse homem é Jesus. Não, esse homem é você. Amém? Porque essa palavra se aplica à sua vida. Nós vamos pregar nesta noite sobre alguns efeitos maus que são causados pela timidez, pelo pânico e pelo medo. Amém? Irmãos, nós sabemos muito bem que o ministério de Jesus era um ministério muito agitado. E ele andava para lá, de um lado para o outro do mar da Galileia, num certo período da sua vida. E após expulsar demônios e curar enfermos, o mestre virou para os seus discípulos e disse assim: prepare o barco, porque nós já estamos indo embora. E foram lá Pedro, Tiago e João, prepararam o barco. O mestre entrou no barco e partiu, deixando ali uma grande multidão abençoada. Amém? Mas o mestre estava cansado. Diga: Jesus estava cansado. E estava mesmo, porque ele tinha um corpo físico, um corpo humano, e ele estava tão cansado que ele foi, deitou lá na proa do barco e dormiu num sono profundo. Mas eis que no meio da viagem, aqueles discípulos cumprindo a ordem de Jesus, enquanto Jesus descansava, os discípulos faziam a sua parte, que é transportar o Rei dos Reis até o outro lado do mar. Aleluia! E estavam ali os discípulos rumando o barco, o tempo foi fechando, e João falou: Pedro, eu acho que vai chover. E Tiago falava: olha, pelo tempo que eu tenho de pescador, eu tenho certeza que vai chover, e vai chover muito. Olha lá como é que está aquelas nuvens negras. E de repente o céu foi se fechando, e uma grande tempestade se acometeu sobre os discípulos do Senhor naquele barco. Mas olha, Jesus também estava naquele barco. Diga: Jesus está no meu barco. Irmão, se Jesus está no seu barco, isso faz toda a diferença. Você está entendendo? Isso faz toda a diferença. É que a tempestade era muito forte, e aqueles homens hábeis pescadores mexem a vela para lá, e vira a vela para cá, e balança o leme para um lado, e vira para o outro, e recolhe, e joga a água fora para o barco, mas eles não estavam vencendo a situação. O mar e a tempestade estavam tragando aquele barco. É nesta hora, irmãos, em que os discípulos foram tomados por um sentimento que nós chamamos de pânico. Amém? O pânico é um sentimento terrível, é uma emoção terrível. Nenhum ser humano gosta de correr risco.
A não ser aqueles que estão fissurados lá por pular naquele ioiô assim no prédio, né? Mas eles sabem que o risco é calculado, né? Que aquele ioiô vai segurar eles lá, não é verdade? Ou aqueles que voam de asa delta sabem também que o risco é calculado. Mas ninguém gosta de passar por um risco de morte. E quando nós percebemos e sentimos que a morte, que o perigo bate à nossa porta, um sentimento de pânico toma conta do nosso coração. E os efeitos do pânico, irmãos, eles são terríveis, porque o cérebro dá uma ordem e é jogada adrenalina no sangue. E quando a adrenalina cai no sangue, com licença, a pessoa cria uma força de um leão, mas ao mesmo tempo o raciocínio, a capacidade e a habilidade desaparecem. As pessoas começam a parar de pensar. Irmãos, se nós estivéssemos aqui numa situação de risco, você acha aquela porta ali grande. Todo dia você vai para aquela porta com imensa tranquilidade. Mas numa situação de pânico, aquela porta se torna pequena. Porque todos querem sair de uma vez, trombam uns nos outros, e alguém cai, e aquele que caiu já atrapalha o outro de passar, e de repente a saída que seria fácil se torna difícil. Eu já enfrentei uma situação em que eu não estava em pânico, mas as pessoas em minha volta estavam. E eu fiquei bravo, porque eu não compreendia tanta irracionalidade na minha vida. Eu me lembro que o ônibus em que eu estava, só com alunos da escola, bateu no Fusca. E o Fusquinha subiu no barranco e depois veio de ré. Olha, mas um Fusca vindo de ré bater no ônibus, coitado do Fusca, não é verdade? Mas algum abençoado dentro do ônibus gritou assim: o Fusca vai bater aqui. Ah, irmão. Irmão amado, o povo entrou em pânico, eu estava em pé no ônibus, e o povão tudo querendo passar, e eu segurando, o povo me empurrando. Eu pensei, se eu cair aqui, eu estou morto, porque esse povo vai pisar por cima de mim. Eu gritei: para com isso, gente, que é isso? Não há perigo nenhum. Mas eles não queriam me ouvir, amém? E não queriam mesmo. E vocês não imaginam a força que eu fiz para segurar e para ficar de pé. As pessoas não estavam raciocinando. O Fusca veio e bateu, o ônibus só deu uma balançada e acabou. Porque o ônibus era alto, o Fusca ia bater lá embaixo, nas rodas do ônibus. Não havia risco, mas aquele povo foi tomado de um pânico. E as pessoas, quando estão em pânico, elas se ferem muito mais tentando se salvar do que o perigo em si. E os discípulos, naquele momento em que eles tentaram tudo o que eles sabiam, especialistas, pescadores desde o nascimento, tentaram o que eles sabiam sobre navegação, mas não foi suficiente. Era certeza, o barco ia afundar. Então o pânico tomou conta dos discípulos. Quantas vezes você já tentou tudo o que você sabia, e quando você viu que não tinha mais recurso, você entrou em pânico, em situação de desespero? Às vezes a enfermidade entra na sua casa e você tenta tudo o que sabe. Você começa tranquilo: isso é fácil, em nome de Jesus, eu vou orar e vai sumir. E a enfermidade vai crescendo, o problema vai crescendo, você está orando, aquele ditado: quanto mais eu oro, mais assombração aparece, não é verdade? Aí você entra naquela situação de pânico, a irracionalidade começa a tomar conta de você. A partir desse momento, você não vai fazer mais nada que presta. Essa é a verdade. Quantas vezes você já fez tudo o que sabia e entrou em pânico? O pânico, irmãos, além de atrapalhar o raciocínio, as pessoas podem se ferir quando estão em pânico. E se ferem muito, não somente fisicamente, mas também psicologicamente. Quem passou por uma situação de pânico, ela fica traumatizada. Tem pessoas que não podem nem passar perto de piscina. Por quê? Porque algum dia já passou um aperto morrendo afogado. E aquela sensação fica. Ela gera um trauma dentro da pessoa que ela nunca mais quer saber de piscina. Nunca mais quer saber de voar de avião. Nunca mais quer andar em São Paulo, que eu andei lá no metrô e fui assaltado. Uma experiência que aconteceu talvez uma única vez na sua vida, mas marcou o resto da vida. O
pânico é isso. Ele nos marca, ele nos leva à destruição e à irracionalidade. E ele acontece quando nós nos sentimos desamparados. Você já passou por pânico espiritual?